Uma brasileira que chegou da China semana passada com febre e falta de ar ficou 3 dias em observação neste hospital de Belo Horizonte. O motivo da apreensão estava a 17 mil quilômetros dali. Wuhan, no centro da China, tem 11 milhões de habitantes. Mas só dentro dos hospitais se vê aglomeração. Todos os médicos da cidade foram convocados. Essa funcionária conta que mente para tranquilizar a mãe, que mora em outra cidade. A enfermeira Xiao Zimin mal consegue passar em casa nos intervalos do trabalho. Ela explica o desenho que o filho de 11 anos mandou pelo celular. Não é um castelo que ele quer. Ele quer estar comigo debaixo de um arco-íris. O governo chinês, que tinha anunciado a entrega em 10 dias de um novo hospital, disse ontem que serão construídos 2 novos prédios em Wuhan. Mas fora dos canteiros de obras e das enfermarias, a metrópole é um deserto. Está tudo fechado, pouco movimento na rua. O brasileiro Eros Martins mora há 2 anos em Wuhan, onde estuda mandarim. Não tem transporte público na cidade. A cidade entrou em quarentena. Outras 12 cidades da região também foram fechadas pelo governo central. Ninguém entra, ninguém sai. O transporte foi restringido, inclusive dentro das cidades. Não tem trem, e a frota de táxis diminuiu. A população comprou o que pôde nos mercados. Cerca de 35 milhões de moradores estão em quarentena. Em escala menor, as restrições foram adotadas em todo o país. Outro brasileiro, Charles Putz, viajou a passeio para Xangai, a maior cidade da China. O trem acabou de partir, viram só como ele está vazio. Esse aqui é meu colega viajando comigo. Nosso vagão todo vazio. Os primeiros casos da doença respiratória surgiram em dezembro. Todos os doentes frequentavam o mercado de animais vivos em Wuhan. O mercado foi fechado no dia 1º de janeiro, mas o número de casos continuou a crescer. Na segunda-feira passada, cientistas chineses informaram que o contágio do coronavírus estava se fazendo de humano para humano. Na semana do Ano Novo Chinês, época em que a população mais viaja por dentro e para fora do país, a luz de emergência se acendeu no mundo todo. Primeiro na Ásia. O aeroporto de Jakarta, na Indonésia, foi um dos muitos que passaram a monitorar a temperatura de viajantes que chegavam de Wuhan. Depois, o cuidado foi adotado pela Austrália, na Oceania, pela Nigéria, na África. Na Europa, Rússia e Itália são 2 dos muitos exemplos. Na quarta-feira, o último avião saído de Wuhan com permissão para pouso nos Estados Unidos chegou a Nova York. Just don't panic. Não tenham medo de quem vem de Wuhan, disse esse passageiro do último voo. Nosso país está fazendo tudo o que é possível para controlar o vírus. Mas o controle é difícil. Hoje à tarde, os números eram estes: 56 mortos, 51 deles na região de Wuhan. 13 países foram atingidos. Nos Estados Unidos, o 3º caso foi confirmado. O epidemiologista W. Ian Lipkin, da Universidade de Colômbia, viaja para a China na terça-feira para ajudar no combate ao coronavírus. Os vírus têm uma enorme capacidade de evoluir e mudar de comportamento. Até onde sabemos, nada sugere que será tão grave quanto a SARS, a gripe asiática. Mas só o tempo vai dizer. A gripe asiática, em 2002, contagiou 8 mil pessoas em todos os continentes. Quase 800 morreram. O coronavírus tem esse nome porque é uma esfera com pontas que lembram uma coroa. Os sintomas mais graves são falta de ar e pneumonia. Nesse laboratório, na Universidade de Colômbia, aqui em Nova York, é possível identificar o DNA de um vírus em apenas alguns dias. Essa mesma tecnologia foi usada na China e todos os grandes centros mundiais de combate a epidemias receberam a sequência do DNA do novo coronavírus em apenas 2 semanas. Mas este outro cientista, Thomas Breeze, diz que a quarentena de Wuhan pode ter começado tarde demais.
Eles estão sempre um passo atrás do vírus. Já apareceram vários casos em outras províncias fora da região de Wuhan. Vai ser difícil conter a propagação, principalmente por causa das viagens no feriado do Ano Novo. Na China, país mais populoso do mundo, a aglomeração virou palavra proibida. E o feriado mais importante do ano teve as comemorações reduzidas ou canceladas. Aqui em Nova York, elas foram mantidas mesmo debaixo de chuva. Aqui no Japão, a maior e mais tradicional celebração acontece no bairro chinês de Yokohama, região metropolitana de Tóquio. Essa família veio assistir a celebração mesmo sabendo que o Japão tinha acabado de confirmar o terceiro caso do novo vírus. A gente toma precauções e acredita que estamos seguros aqui no Japão, disse o pai que levou os 2 filhos para a rua. Ele confia no que a pesquisadora brasileira Nancy Belley chama de etiqueta respiratória dos japoneses. Basta estar tossindo, estar espirrando, eles usam máscara. Você nos ambientes públicos, no metrô, no ônibus, nos trens principalmente, você não vê ninguém tossir que não esteja de máscara. Esse tipo de máscara aqui, geralmente descartável, já é um hábito estabelecido aqui no Japão e no mercado nós encontramos diferentes formatos de venda, né? E essa farmácia aqui até tinha um pacote grande com 50 máscaras descartáveis, mas acabou agora há pouco. Olha só, uma das últimas caixas foi comprada pela turista de Hong Kong, que nos conta que já está difícil achar máscaras por lá. Nós acompanhamos o desembarque do último voo a deixar Wuhan com destino a Tóquio antes de a cidade chinesa ser isolada. Todos passaram pelo controle de temperatura corporal e ninguém ficou retido. Febre é um sintoma preocupante. 2 dias depois, um turista de Wuhan, que estava no Japão antes do último voo, se tornou o terceiro caso no país. Nessas épocas de risco, evite contato físico, abuse da higiene. O Fantástico já mostrou como é fácil que um só indivíduo contamine um grupo inteiro. Você toca numa outra pessoa, essa pessoa se contamina e ela leva esse vírus, essa bactéria, para dentro do organismo dela quando ela toca no rosto, na boca. É essa forma que a gente acaba se contaminando. Mas no Brasil, o coronavírus ainda não desembarcou. Aquela paciente que foi internada em Minas Gerais, que a gente citou no começo desta reportagem, teve alta. Era uma gripe comum. Ela não tinha o coronavírus. No dia seguinte, a Anvisa se reuniu com companhias aéreas para reforçar protocolos internacionais de prevenção e anunciou que os aeroportos brasileiros vão orientar passageiros que estiveram na China se eles sentirem os sintomas do novo vírus. Você deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e informar a respeito da viagem. Uma família de brasileiros em Puerto Princesa, nas Filipinas, com suspeita de contaminação pelo coronavírus. É um casal com um filho de 10 anos. Eles estiveram em Wuhan, na China. A gente vai agora para Tóquio conversar com o repórter Carlos Gil. Carlos, boa noite aqui do Brasil. Por enquanto são suspeitas. Maju, boa noite. Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos. Segundo o Itamaraty, a Embaixada Brasileira em Manila confirma que a família brasileira está hospitalizada, mas ainda aguarda um diagnóstico preciso para saber se a causa é mesmo infecção pelo novo coronavírus. Um dado que é muito relevante em relação ao contágio foi revelado hoje pelo Ministério da Saúde da China. Esse tipo de vírus seria transmitido antes mesmo que uma pessoa contaminada apresente sintomas, o que torna o combate mais difícil. É só imaginar, por exemplo, o controle de temperatura corporal feito nos aeroportos, que a gente viu na reportagem, não acusaria nada, porque essa pessoa infectada ainda não teria apresentado febre, mas já estaria passando o vírus adiante. Já há mais de 2.000 casos confirmados e a paciente mais nova é uma bebê de apenas 9 meses de idade em Pequim. Agora há pouco, a emissora estatal japonesa, a NHK, confirmou, atribuindo a fontes autoridades chinesas, que o número de mortos já chega a 80. O prefeito da cidade de Wuhan disse que pelo menos mais 1.000 casos deverão ser confirmados. Nos hospitais de Wuhan, cerca de 2.700 pacientes estão em observação. Nesse domingo, novos casos foram confirmados em diferentes países.
Nos Estados Unidos já são 5, aqui no Japão um quarto caso foi confirmado, mas já há também um paciente que teve alta. Então, no momento, são 3 doentes por aqui, todos turistas chineses. 13 locais fora da China continental já registraram pelo menos um caso confirmado do vírus. É isso, Gil. O mundo inteiro está em alerta. E esta semana, depois de 20 anos, surgiu um relato de uma morte aqui no Brasil causada por um vírus ainda mais perigoso. Para enfrentar, só assim, com uma super proteção. Ele está na mesma classe de risco do temido Ebola, mas nada de pânico. O arenavírus, que causa febre hemorrágica, é raro aqui no Brasil. Mas depois de 2 décadas, voltou a infectar uma pessoa, um homem chamado Cláudio, de 52 anos, morador de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele visitou outras cidades do interior do estado antes de ficar doente. Ainda não se sabe o local da infecção. Acredita-se que tenha sido em área rural, porque o arenavírus ficou hospedado em ratos silvestres. O indivíduo vai inalar partículas virais nas fezes, na urina desses ratos, que ali está cheio de vírus. A doutora Elba é uma das maiores especialistas em arenavírus no Brasil. A gente faz a captura desse roedor e esse material é trazido, então aí a gente vai pesquisar o vírus. Até recentemente nós tínhamos 5 arenavírus descritos no Brasil. Hoje a gente tem quanto? Hoje nós temos 10, é o país que mais tem arenavírus. Mas, pelo que se sabe até agora, a espécie sabiá, presente apenas em São Paulo, é a única que causa febre hemorrágica. Esse nome sabiá foi dado porque a primeira pessoa que morreu de febre hemorrágica no Brasil provavelmente se infectou nesse bairro aqui em Cotia, São Paulo, que se chama Jardim Sabiá. Isso foi em 1990. A vítima era uma agrônoma de 25 anos. O técnico de laboratório que analisou a amostra de sangue dela se contaminou com o material e também teve febre hemorrágica. Na ocasião, o sangue da agrônoma foi enviado para análise para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e também contaminou o pesquisador francês Jean Paul. O caso foi notícia na imprensa americana. O virologista diz que parte do equipamento que analisava a amostra rachou e o material se espalhou pelo ar. Nós não sabíamos que esse vírus poderia ser transmitido pelo ar. Era uma falta de conhecimento do potencial dele. Quando os pesquisadores vão analisar amostras de sangue de pessoas com suspeita de febre hemorrágica, o mesmo material de ratos infectados com o vírus, eles precisam usar o mesmo equipamento de segurança que eles utilizam em campo. Sim, isso daqui é um capuz. Ele fica acoplado por uma traqueia e esse equipamento fica na minha cintura. Esse equipamento ele tem um filtro que vai purificar o ar do ambiente e vai jogar ele aqui dentro do capuz. Os 2 técnicos, o brasileiro e o francês, sobreviveram porque foram medicados rapidamente, já que a causa da doença era conhecida. 9 anos depois da morte da agrônoma, o vírus sabiá fez outra vítima fatal, também na zona rural do interior de São Paulo. E este mês, a 3ª morte por infecção de arenavírus no Brasil. Quando Cláudio apresentou os primeiros sintomas, nem cogitaram febre hemorrágica. Dor de garganta e evoluiu 2 dias depois com uma dor intensa, uma mialgia que a gente chama, muscular. E a partir desse momento começou a evoluir com uma série de sintomas importantes. Um acometimento hepático, isto é, do fígado, insuficiência hepática e sinais de hemorragia. E ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas com essa hipótese inicial de febre amarela. Ao longo desse tempo, podemos ter perdido casos de febre hemorrágica brasileira que foram diagnosticados como outros agravos, como a febre amarela. A gente poderia ter uma subnotificação, então, de febre hemorrágica no Brasil? Sim. No caso do Cláudio, só 3 dias depois da morte é que o diagnóstico correto apareceu. Apesar de não existir no Brasil nenhum caso de pessoa que passou febre hemorrágica para outra pessoa, por precaução, todo mundo que teve contato com o Cláudio está sendo monitorado. São umas 150 pessoas, inclusive médicos, enfermeiros daqui do Hospital das Clínicas, onde ele foi atendido. Até agora, ninguém apresentou sintomas. Existe risco de epidemia de febre hemorrágica no Brasil? De maneira nenhuma. Ela é uma doença
rara, nunca vai ter epidemias, mas o impacto qualitativo é muito elevado, porque a letalidade, a mortalidade é alta.